Pessoal, essa música que nós acabamos de cantar, intitulada Deus lhe tem amor, é uma música de criança, é verdade, mas eu resolvi colocá-la na ordem de culto, não só para as nossas crianças participar de uma maneira compreensível do culto, mas para mostrar para vocês que essa música fala coisa muito simples, mas ela realmente resume aquilo que eu vou pregar hoje, em vários aspectos. E eu me impressiono com isso, como às vezes aquilo que o pastor vai falar é tão simples que até criança canta música, que não tem nada de teologicamente impossível de entender, ou tão difícil que só os mais estudados podem compreender. Na verdade, essa música infantil, ela trata de coisas aparentemente complexas, como ansiedade. Você adulto já não falou assim, pastor, o senhor não entende. Você já não tentou justificar os seus problemas assim? Você não me entende. Você não sabe como é que é. Por que a gente tem que tornar algo complexo que até as crianças cantam? Portanto, aquilo do qual eu vou falar nessa manhã é de algo simples, mas que diz respeito a algo que nós temos receio de considerar simples, que são as nossas ansiedades, nossos medos, nossas angústias. Mas Jesus trata desse problema de maneira direta e compreensível até para as crianças. E eu quero ver, se Deus me permitir, falar a eles também nessa manhã. Eu tenho falado sobre essa série como um estilo de vida contracultural. Contracultural porque Jesus se compara os cristãos tanto aos judeus religiosos quanto aos gentios que não são da fé bíblica. E ele mostra como a nossa vida é muito diferente, tanto dos religiosos como dos que são de outras religiões, ou até irreligiosos. Portanto, eu fiz conexão em domingos anteriores com a série que nós estudamos no ano passado, quando eu e o pastor Jailson expusemos os 10 mandamentos. Inclusive, eu já disse em 2 domingos anteriores, vou repetir aqui, que esse texto que nós lemos há pouco, de Mateus 6, ele trata da quebra do 4º mandamento, porque ansiedade é falta de descanso no Senhor. E o 4º mandamento fala, lembra-te do dia do sábado para o santificar, é dia de descanso. Quando nós sofremos com ansiedade, nós quebramos esse mandamento. Portanto, eu quero lembrar aquilo que eu falei para entrar na mensagem de hoje, trabalhando novamente com essa piedade, com essa devoção que Jesus pede dos seus discípulos. Na primeira mensagem, nós tratamos dos atos externos da piedade, esmolas, oração, jejum, e eu mostrei aquilo que Jesus chamou de hipocrisia. Aí nós concluímos que buscar intimidade secreta com o nosso Pai, o Pai que está em secreto, é o antídoto para comparar o orgulho e aqueles que buscam a glória dos homens. Na segunda mensagem do domingo passado, nós lidamos com a maneira como Jesus trata da vida cotidiana, de um dos aspectos da vida cotidiana, que é o dinheiro, para mostrar que esse é um aspecto sorrateiro, no sentido de fazer-nos ter a impressão de que a gente não é dado ao dinheiro, mas o nosso coração é enganoso, e nós vimos isso na mensagem de maneiras diferentes, de como a maneira como nós nos relacionamos com o dinheiro revela o nosso coração, o estado do nosso coração. E a gente concluiu falando que é impossível servir a 2 senhores, é o que Jesus conclui. Portanto, nós temos que resgatar o valor da graça e servir um Senhor somente, aquele que nos derramou a preciosa graça divina. Hoje eu vou falar da vida cotidiana ainda, mas de certa forma eu vou, e também vai estar relacionado a dinheiro, mas eu quero falar um pouquinho daquilo que vem um pouquinho mais atrás, que são as nossas ansiedades e angústias decorrentes de nossos compromissos financeiros também, mas não só disso. Eu quero tratar até de maneira geral de ansiedade, e de como ela é reveladora de uma relação defeituosa que nós temos com o nosso Deus. É isso que eu vou focar nessa manhã, de como a ansiedade é uma relação evidência, reveladora de uma relação defeituosa que temos com o nosso Pai. Então, vamos começar fazendo um raio-x da ansiedade. Quero começar detectando, mostrando que esse é um problema abrangente. É possível que tenha alguns aqui que até digam assim, nossa, a fulana é muito ansiosa. Não é? Tem certos pecados que parece que são assim, muito bem incorporados por algumas pessoas. E nós conseguimos identificar certas pessoas com
certos pecados, e a ansiedade é um deles. Mas eu quero mostrar, a partir do escrito que eu li do autor David Powlison, que esse é um problema bastante abrangente, que afeta todas as idades. Ele fala, por exemplo, de como crianças podem se preocupar com quanto eles ganham de mesada, ou de repente o irmão que ganha um pouco mais do que ele, porque é mais velho, ou coisa do tipo. E ele se preocupa em ter um pouco mais. Ou de repente a criança se preocupa porque ela vai esquecer da sua fala na peça lá na escola. Isso angustia. Os adolescentes se preocupam com a faculdade na qual vão entrar, ou se eles vão ter alguns amigos leais. Toda mudança gera uma preocupação enorme em adolescentes, porque eles têm dificuldade de romper com os seus amigos aqui, porque eles têm medo se vão encontrar amigos leais em outro lugar. Quando a gente fica adulto, nós nos preocupamos com várias coisas. Com um corte que está havendo na empresa, se ele vai nos afetar. Nos preocupamos, de repente, com o desejo de encontrar um cônjuge, marido, mulher, ou até com o histórico de câncer na família. Eu tenho histórico na família, será que eu vou estar sujeito a isso também? Será que eu consigo sobreviver com esse dinheiro que eu ajuntei na minha aposentadoria? Será que eu vou ter energia para acompanhar o desenvolvimento dos meus netos? Eu quero destacar nesse primeiro momento que não importa a idade em que você está, a ansiedade é um problema que parece nos acompanha desde novinhos até os mais adultos. Por isso que eu fico feliz de cantar com as crianças: menininho, como vai? Você vale muito mais do que as aves, do que a flor, Deus lhe tem amor. Porque ele precisa ouvir isso. Ele também luta com a ansiedade. Seus filhos lutam contra a ansiedade, nós lutamos contra a ansiedade. Na verdade, ele atinge todas as idades e todo tipo de gente. Há pessoas que são frenéticas por esportes porque acham que a preservação da sua saúde depende exclusivamente dele. E isso é ansiedade. E tem gente que é sedentária e não viaja para longe porque tem medo de entrar no avião. Isso é ansiedade. Então a ansiedade afeta gente diferente, por razões diferentes. Entende? Esse é um ponto que nós precisamos destacar. Ansiedade não é um problema daqueles 5 ou 6 de vocês aqui. Não. Ou aquela pessoa que você fala, aquela pessoa, ansiedade em carne. É possível que ela sofra um grau maior, mas ansiedade parece ser um problema de todo mundo, pelo menos de todo tipo de gente. E o segundo ponto que eu quero destacar nessa introdução é de que é um problema que não é levado a sério. Não é levado a sério. Um outro autor chamado Jerry Bridges, ele escreveu um livrinho muito interessante chamado Pecados Intocáveis. E ele retrata que às vezes a gente tem que lembrar de certos pecados que não são assim muito sérios para a gente. E a ansiedade é um deles. Tanto não é sério que eu já vi gente chorar porque está arrependido, porque foi infiel no seu casamento, ou porque tomou dinheiro de maneira ilícita. Mas eu não costumo ouvir falar de gente que, olha, está chorando porque ele é ansioso, ou porque é ansiosa. Parece ser um pecado que a gente até reconhece que é pecado, mas não significa que aquilo lá assentou e nós entendemos a seriedade dele. Porque parece que todo mundo tem, todo mundo luta contra esse problema. Isso é muito sério. Tanto é sério que o Salvador repete 3 vezes no nosso texto básico: não se preocupem. Está no imperativo. Não é assim, seria bom. Não é assim. Ele dá 3 ordens, 3 vezes. Não se preocupem. Mas é uma pena que nós tenhamos essa impressão de que não é um pecado tão sério. Inclusive, o Jerry Bridges, ele conta uma história com a qual eu me identifico muito. E mostra que até eu, que sou o pastor de vocês, tenho lutas com isso. Ele fala que às vezes ele é convidado para pregar em certos lugares em que ele precisa pegar o avião e fazer conexão de voo. E ele já vai sofrendo antecipadamente para ver se o avião não vai falhar no horário, se ele vai chegar em tempo para pegar o próximo voo, e se eu chego atrasado, e se eu não chego em tempo, ou se de repente eu não consigo sair da cidade hoje, o que vai acontecer? Aquele pessoal está me esperando para a palestra. E quando a gente fica ansioso por coisas assim, e eu também fico, nós mostramos como nós estamos, assim, receosos com a providência de Deus. A gente tende a ficar furioso quando as coisas saem da nossa programação, do nosso horário. E aí o Jerry Bridges fala assim, eu tive que aprender a falar assim: Senhor, a reunião é sua. Se eu não for, é o Senhor que não quis que eu fosse. Por que eu me preocupo desse jeito? E ele está certo. E quando eu li essas coisas, eu me envergonhei. Porque todo sábado eu me preocupo com o que eu vou pregar no domingo. Todo sábado eu luto com isso. E Deus revela o pecado do meu coração.
Porque às vezes a gente tem a impressão de que depende do meu esforço. E não, o culto é dele, a palavra é dele. Portanto, a ansiedade é um problema muito sério, porque a gente desconfia da providência de Deus, e isso é pecaminoso. Inclusive, isso é um problema de fé, e o nosso texto diz isso, de maneira muito explícita. Olha o versículo 30. Versículo 30 fala assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Por que ele diz isso? Porque a ansiedade é um problema de fé. Como diz Robert Jones, um conselheiro bíblico, ele fala que a ansiedade é fruto da incredulidade remanescente no coração. Quer dizer, a gente ainda tem incredulidade no coração. Não existe assim, fiel e incrédulo 100%. Infelizmente nós temos fé, mas nossa fé ainda é fraca quando nós demonstramos ansiedade. Ainda é pequena. E Jesus atacou isso em vários momentos do seu ministério. Por exemplo, só no Evangelho de Mateus, tem várias ocasiões. Quando, por exemplo, ele, na tempestade, ele acalma o mar. Depois ele se vira para eles e fala assim: por que vocês estão preocupados, homens de pequena fé? Quando ele anda por sobre o mar e Pedro pede para ir ter com ele, e Pedro naufraga e ele fala: ó, homem de pequena fé. Jesus Cristo estava constantemente destacando a fraqueza da nossa vida cristã, nós cristãos. Ele não está falando aqui contra incrédulos, está falando para cristãos, tá? Que fique bem claro isso. Incrédulos não têm fé. Então não diz respeito a uma pessoa que acha que Deus existe, mas não crê tanto. Está falando de gente regenerada pelo Espírito Santo. Portanto, gente que nasceu de novo, gente que realmente tem vida genuína com Jesus. E, no entanto, ainda demonstra esse tropeço. Agora, quando eu falo que as preocupações são pecaminosas, que fique bem claro que, em relação a essas lutas, que eu não estou dizendo que o contrário da vida ansiosa seja uma vida sem quaisquer tipo de preocupações. Quer ver? Eu vou falar uma coisa que as crianças devem se lembrar. Quem assistiu o Rei Leão aqui das crianças? Quem assistiu o Rei Leão? Tá, esse é um desenho antigo, talvez as crianças não se lembrem, mas Rei Leão tem uma música chamada Hakuna. Vocês lembram, né? Hakuna Matata. Hakuna Matata é a música que fala de uma vida displicente, sem preocupações. E ela é apresentada para o personagem principal como se fosse a solução dos seus problemas. Desencana, cara. Né? Don't worry, be happy. Que os adultos já conhecem essa música muito bem. Que é um estilo de vida sem quaisquer preocupações. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está incentivando descuido, ou preguiça, ou falta de planejamento. Na verdade, existem preocupações que são até santas. O apóstolo Paulo, por exemplo, fala que ele se preocupava com as igrejas, com o bem-estar deles. Isso é o que mais lhe afligia. E eu vou falar disso ao final da mensagem, mas por hora eu quero que você entenda que o que Jesus está combatendo não é todo e qualquer tipo de preocupação, mas a desconfiança na provisão divina. Por quê? Porque a ansiedade é desconfiar de tudo aquilo que Deus nos prometeu dar em Cristo Jesus. Inclusive, Martin Lloyd-Jones, que foi um pregador famoso do século XX, disse uma frase interessante, que num certo sentido é verdadeira. Ele fala assim: a maioria de nós tem fé salvadora, isto é, fé em Cristo Jesus como nosso Salvador. Mas não é curioso que essa fé parece que serve para a nossa salvação, mas não serve para as coisas cotidianas? Isso é uma demonstração de como nós ainda temos uma visão muito estreita de fé. A gente diz que a gente creu em Jesus para a nossa salvação. Mas nós não demonstramos uma fé que é abrangente e atinge todas as áreas da vida. Por isso eu quero, nessa manhã, caminhar com você num caminho de quem suplica, que nem aquele pai do filho que foi libertado de demônios por Jesus Cristo. Quando Jesus falou assim: você crê? Ele falou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ele crê, mas Senhor, eu tenho uma fé pequena, o Senhor me socorre. Nós temos que fazer essa oração, porque não é possível você estar na igreja há algum tempo e não desejar crescer. E alguns de vocês parece que pararam no tempo de crescimento espiritual. Isso é pecaminoso. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Nossa oração precisa ser para que nós cresçamos e vençamos alguns dos nossos medos, algumas das nossas ansiedades.
Então vamos olhar para aquilo que o texto nos diz. Primeira coisa que eu aprendo com esse texto, não andeis ansiosos de coisa alguma, é de que não há, na verdade, Paulo que diz essa frase lá em Filipenses 4:6, nós lemos isso, está na ordem de culto, olha só. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma. Eu creio que Jesus está ensinando a mesma coisa. Ele está ensinando que não há ansiedade legítima. Presta atenção, vou repetir. Não há ansiedade legítima, nenhuma. E é bom que a gente fale disso, porque às vezes a gente gosta de santificar palavras ruins, né? A gente fala assim, pastor, é santa inveja. Não é? Inveja é uma palavra ruim. Você fala santa inveja, você está santificando uma palavra ruim. Também não tem santa ansiedade. Ao final eu vou falar do que pode ser santo. Mas ansiedade é uma palavra que costuma ser reservada para aquilo que é pecaminoso. Quando Paulo fala de não ter ansiedade em relação a qualquer coisa, nesse texto de Filipenses, como a gente leu na ordem de culto, ele está inclusive tratando das coisas mais básicas. Olha o que ele fala no versículo 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo não está falando aqui de luxo. Ele está falando das coisas mais corriqueiras. Ele falou assim, olha, eu passei necessidade, no entanto, eu aprendi a contentar-me, mesmo em momento de aflição. E é exatamente isso que Jesus está fazendo quando ele exemplifica nossas preocupações com comida, bebida e roupa. Jesus não está tratando do supérfluo, presta atenção. O texto que a gente leu não fala assim, ó, não se preocupem com a conta do carro. Ou não se preocupe com a parcela da casa. Ele está falando de coisa até mais básica, para atingir assim a gente por completo. Ele dá exemplo de comida, bebida, roupa. Por quê? Porque a gente até poderia dizer assim, pastor, se preocupar com futilidade é um absurdo, né? Mas eu me preocupo com coisas que são necessidades, pastor. São necessárias. É isso que está me preocupando. Mas nem isso é justificável. Os primeiros ouvintes de Jesus, eles eram parte de uma cultura de subsistência. Para eles, comida e roupa era coisa que não tinha certeza que ia ter o tempo todo. Não era algo garantido. Eles não tinham armários repletos de roupa e despensas com muita e muita e muita comida. A maioria das pessoas não tinha isso. E normalmente essa não é uma preocupação nossa. Nossas preocupações são outras, né? A gente se preocupa com aquela conta que não sabemos se a gente vai ter condições de pagar. Mas o que eu quero destacar é o seguinte. Alguém que é mais pobre e mais necessitado em nossos dias, até poderia argumentar dizendo assim, pastor, olha, eu entendo o que o senhor está falando, mas como é difícil a gente não ter o que comer e o que vestir. Isso nos comove. Se você ouvisse alguém dizendo assim, olha, essa semana está difícil ter o que comer e o que vestir. Esse mês, esse ano está difícil ter o que comer e vestir. Você ia se comover. Agora o que me surpreende nesse texto, e aqui que eu aprendo constantemente com o meu Salvador, é que Jesus é muito contracultural. Porque ele não se deixa comover por isso. Eu não estou dizendo que há insensibilidade por parte de Jesus. O que estou dizendo é que ele não impele a gente à caridade baseado nas preocupações de quem é miserável. Você não fala assim, puxa vida, olha só, quem não tem o que comer, o que vestir, ele vive ansioso por isso, socorra. É claro que o Senhor fala disso. Fala de socorrer os necessitados, mas ele não legitima as preocupações com essas coisas. Ele é contracultural. Fala, Jesus, o senhor está doido? É comida, Jesus. É roupa, não estamos falando de videogame. Estamos falando do básico. Mas ele é muito contracultural. Eu me surpreendo em como ele é contracultural, por exemplo, em relação ao pensamento vigente em algumas teorias psicológicas. Quando as pessoas falam da pirâmide de Maslow, e de como você trabalha a partir das necessidades básicas da sua vida, de que todo mundo é impelido a agir em conformidade com as suas necessidades básicas. Pois o Salvador fala das necessidades básicas e fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não se preocupem nem com comida, nem com bebida, nem com roupa. Você fala, não é possível. Quer dizer que dá para andar sem se preocupar com as necessidades básicas para a sustentação da vida? E Jesus ensina que dá. Então atenção, nenhuma ansiedade é legítima, porque toda ansiedade é expressão de quem é pagão. Toda ansiedade é expressão de quem é pagão.
O cristão que tem um pai não pode legitimar suas preocupações. E ele dá duas razões aqui no texto que são interessantes. A primeira razão é de que a ansiedade é ilógica e ineficiente. Ilógica e ineficiente. Por que ela é ilógica? Olha o versículo 25. O 25 fala assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Por que Jesus está começando o argumento assim? Porque ele está querendo dizer que se Deus te deu vida, se Deus formou o seu corpo, se Ele sustenta você a cada instante, você acha difícil para Ele prover comida e roupa? Entenda que ele está argumentando do maior para o menor. Ele está dizendo assim, Ele cuida do seu corpo, Ele cuida da sua vida, Ele é quem sustenta você vivo. Você se preocupa com a comida para você viver? A roupa para te agasalhar? É igual o texto de Romanos 8,32, um texto lindo. Fala assim que Deus que não poupou o seu próprio filho, antes nos entregou, com Ele não nos dará todas as coisas? Em outras palavras, se Deus deu o seu filho, você acha que Ele não vai te dar comida e roupa? Jesus está argumentando do maior para o menor, isto é, daquilo que é mais valioso, que Ele já te deu e continua te dando, para essas preocupações com coisas menores. Então ele está dizendo assim, é ilógico, não faz sentido você se preocupar com coisas pequenas assim. E é ineficiente, porque não ajuda em nada a esticar a sua vida. Olha o verso 27. O 27 fala assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? A palavra 1 hora aqui, em algumas traduções está 1 côvado, porque na verdade é uma medida usada para distância. Mas é como se ele estivesse dizendo assim, ninguém pode esticar a sua vida ou caminhar mais um tempo. Ninguém pode dizer assim, não, se eu continuar assim, eu estou garantido aqui de 65 para 70. Ou não, de 75 para 80. Não tem. Ninguém acrescenta um tempo. Aqui a palavra pode ser usada como um tempo, metaforicamente como um determinado tempo. Ninguém aumenta um tempo, então é ineficiente. Te ajuda em alguma coisa? Não. Então o primeiro argumento que Jesus usa é que não faz sentido, é ilógico e é ineficiente estar ansioso. Aí você fala assim, eu sei, pastor, eu sei, mas é difícil. Aí ele dá uma segunda razão que eu acho preciosa. E essa que a música das crianças nos fez lembrar. A segunda razão é que a ansiedade desonra o nosso Pai. A ansiedade desonra o nosso Pai. Deixa eu explicar por quê. O texto não fala, e isso aqui é uma coisa que eu acho muito bonita. O texto não fala assim, nesse momento, não olhem para as coisas da terra, buscai as coisas lá do alto. A Bíblia ensina isso, mas não é isso que Jesus está ensinando aqui. Olhe para as coisas do céu, no céu um dia você terá coisas maravilhosas. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Ele está falando para você combater a ansiedade olhando para as coisas da terra. E ele chama a atenção 2 vezes dos seus discípulos para que eles observem. Versículo 26, versículo 28. Observem as aves do céu. Observem as flores do campo. Né? Essa observação da providência divina é para que a gente aprenda a olhar para a criação e para a sustentação da criação como uma das melhores provas de que Deus cuida de nós. E veja o que ele diz. Ele fala das aves. As aves não trabalham, não planejam, não têm armazém para colocar as comidas, e no entanto elas têm comida sempre. Eu estava assistindo um documentário um tempo atrás e me surpreendi com aves que saem da América do Norte e fazem voo direto da região fria, as aves migratórias que saem da região norte e vão para o Havaí, uma ilha desse tamanhozinho no meio do Pacífico, sem radar, e chegam no mesmo cantinho da ilha. Todos os anos, são mais de 80 horas de voo. E as aves perdem metade do seu peso nessa trajetória. E tudo isso é programado pelo Pai. É espetacular o que Deus faz para dar alimento às suas aves. Olha para as flores, Jesus fala. Observe as flores. As flores têm cores lindíssimas. Nem Salomão tinha tecido tão lindo, se você olhar no microscópio, tão perfeito como a textura das flores, das pétalas. E Deus faz isso com uma coisa que amanhã arranca e joga no fogo. Se alguém quiser fazer uma fogueira, ele pode pegar a flor do campo, mato, né, e joga tudo lá. Quer dizer,
Deus faz questão de mostrar a sua arte em coisas passageiras. Ele não vai colocar beleza em você? Olha o argumento de Jesus. Ele está chamando você e eu a observar aquilo que às vezes nos falta no coração, que é andar de olhos abertos, olhando para a providência divina. Eu tenho o privilégio de morar numa cidade feia de tempo. Toda vez que eu venho para Limeira, Deus me dá a alegria de ver sol. E para você que mora aqui todo dia, pode não ser novidade, mas para mim é uma coisa linda. É a maneira de Deus chamar a minha atenção da provisão dEle, da beleza da criação dEle, quando essa cidade é ensolarada. Eu estou dizendo isso porque às vezes nos falta olhos para as coisas comuns, como as aves e as flores. E se Deus veste as flores de maneira gloriosa, se Deus dá comida aos animais, às aves, nós somos muito mais importantes do que as aves e as flores. É isso que a música das crianças explicou. Deus lhe tem amor. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E mais, Cristo Jesus veio para que você fosse refeito à imagem e semelhança de Deus. Você é alvo da redenção de Deus. Então, isso é muito mais sério. Agora perceba que a sua preocupação exagerada, a minha preocupação exagerada, ela mostra como nós somos pessoas que pecam contra o Senhor, desonrando o cuidado dEle. Nós desonramos o cuidado dEle. Nós duvidamos do caráter de Deus. E é isso que eu quero que você perceba, quão sério, quão ofensivo. Eu e você às vezes nos achamos muito bons quando a gente fala assim, você está duvidando da minha palavra? Mas nós damos razão uns para os outros, para que outro duvide da nossa palavra. Para Deus não. Deus pode dizer, você está duvidando da minha palavra? E duvidar dele é extremamente pecaminoso. A gente tem receio de dizer que a gente questiona a legitimidade da palavra de outro, não é? A gente fala, não é isso que eu estou fazendo. Se alguém fala assim, você está duvidando de mim? Você fala, não é que... Não, está sim. Mas a gente tem receio de admitir isso. Mas com Deus, não faz sentido ter esse receio. Não faz sentido. É desonra para com Ele. E presta atenção, por que é desonra para com Ele? Quando nós nos preocupamos com a conta inesperada que apareceu esse mês, você não pensava nisso, mas o carro quebrou, o que eu vou fazer? O dentista disse que tem que fazer uma boca nova, eu vou fazer. Agora eu não sei se eu vou conseguir pagar. Não é? Quando essas contas ou qualquer imprevisto surge e te preocupa, isso mostra como ansiedade, no fundo, é o nosso desejo de controlar a situação. Isso é muito revelador. Revelador de que a ansiedade é pecaminoso porque nós gostaríamos de controlar a situação. Então, o que eu quero que você aprenda com a palavra de Jesus é que as incertezas da vida, elas não são o problema. E sim o seu desejo e o meu desejo de controlar o nosso destino. Mas Jesus é muito sábio. Ele ensina-nos a descansar no controle do Pai. Ele fala assim, Ele sabe das suas necessidades. No verso 32. O Pai sabe das suas necessidades. Em outras palavras, você desonra o Pai todas as vezes que você é ansioso. Você questiona o seu caráter. Então o que nós devemos fazer em contrapartida? E Jesus propõe uma contrapartida, uma solução, uma postura contrária. E aqui eu quero falar de santos anseios. Não ansiedade, mas de santos anseios. No verso 33... que é o verso principal nessa resposta ao problema da ansiedade, ele fala assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que seria buscar o reino de Deus e a justiça? Jesus está falando de justiça há bastante tempo no Sermão do Monte. Ele trata da justiça como um estilo de vida agradável a Deus, uma vida limpa, uma vida de retidão. E o que ele está dizendo aqui é que a nossa preocupação deveria ser com nossa santidade, com a salvação de vidas, com a saúde da igreja, com a frequência daqueles que estavam ausentes. Essa deve ser a nossa preocupação. Essas coisas valem mais. Essas coisas precisam estar em primeiro lugar. Antes do que o pão de cada dia, nós deveríamos buscar o pão do céu. Por isso que a oração do Senhor é ordenada primeiro com as glórias de Deus, depois com as nossas necessidades. Não é que a gente não deva pedir o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus ensina a pedir assim. Mas antes disso tem, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade.
Jesus nos ensina a ter anseio pelas coisas do reino. E as coisas do reino deveriam ocupar a nossa vida. Eu já dei o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala que a sua preocupação era o bem-estar da igreja de Corinto. Ele fala isso no final da segunda carta. A minha preocupação todo dia é com a igreja. Eu queria que você aprendesse isso. Que as suas orações fossem reveladoras de que a sua maior preocupação é com vida de retidão. Vida limpa. Com vida que honra o seu Pai. Isso é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E Deus fala que quando nós fazemos isso, Ele nos dá tudo o que é necessário. Ele nos supre todas as demais necessidades. E tem uma segunda coisa que revela os seus santos anseios. Além de buscar o reino e a justiça, é que você tem que ser muito sábio, presta atenção agora, para reconhecer as suas limitações. Verso 34, Jesus é muito franco sobre as nossas limitações. Ele fala assim, ó: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus está dizendo que você e eu não aguentamos peso de mais do que um dia. Então, não acumule o peso do seu dia. Amanhã tem as suas preocupações, tem os seus problemas. Amanhã é o dia de preocupar-se com o amanhã. Hoje já tem males suficientes. Lide com os problemas de hoje. Veja, Jesus não está dizendo, pregando displicência, como eu disse antes. Ele está ensinando que nós devemos cuidar das questões da vida. Mas nós não devemos acumular os nossos pesos, e a ansiedade sempre faz isso. E o pior é que ela não tem poder nenhum para melhorar o nosso futuro. O autor Robert Jones, que eu citei anteriormente, fala assim, olha só: a ansiedade o distrai das responsabilidades do presente. Ela mina as suas energias e esgota a sua vitalidade. Também faz com que você não desfrute a alegria do presente e as bênçãos da provisão de Deus. Não é verdade? Ela esgota as suas energias e ela tira você de usufruir das alegrias de hoje. Por isso que a Escritura fala assim: hoje é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos nele, né? E regozijemo-nos nele, nesse dia. Esse é o dia de nos alegrarmos, de usufruirmos da vida com Deus. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É isso que Jesus ensina de maneira muito simples. Foque no seu bem-estar com Deus, antes do que nessas preocupações passageiras. Para concluir, eu quero dizer que, mais uma vez, eu vou voltar no ponto que eu já disse na primeira mensagem dessa série, de que solução para os nossos problemas, seja ele de atividade religiosa, como foi a primeira mensagem, ou de ansiedade, é intimidade com o Pai. Sempre, sempre, intimidade com o Pai é chave para cuidar desses problemas. Por quê? Porque o texto, eu disse isso em mensagens anteriores, vou repetir. O texto do capítulo 6 de Mateus repete várias vezes o conceito de que Deus é Pai. Ele não usa tanto o conceito de Senhor, Todo-Poderoso, nada disso. Ele fala que Deus é Pai. Por quê? Para nos ensinar a importância da intimidade com Ele, para combater a hipocrisia, por exemplo. Para combater o amor para o dinheiro. E para combater nossas ansiedades. Nós precisamos compreender a força do tempo a sós com Deus. Por isso que nós temos que aprender a gastar tempo com Ele. Falar com Ele com constância. E compreender todos os privilégios que nós temos como filhos. Alguns de vocês, alguns de nós, eu devo me incluir nisso, às vezes a gente acha que Deus vai nos recompensar baseado em quão bonzinhos nós fomos. E às vezes nós perdemos de vista os privilégios que Ele já tem garantido para os seus filhos. Como eu falei, eu vou repetir, nós desonramos o nosso Pai. Então a gente tem que gastar mais tempo com Ele. Faça um compromisso com Deus, gaste mais tempo com Ele. Lendo a sua palavra, orando, conhecendo-o melhor. Isso é fundamental para uma vida saudável, em contrapartida à ansiedade. E eu quero terminar com uma espécie de plano de jogo. O David Powlison, que eu estava lendo essa semana, diz assim: a gente não pode ter fórmula, não existe fórmula contra a ansiedade, mas você precisa enfrentar esse problema com um plano, com uma estratégia. Um plano de jogo simples. Porque ninguém vai para o campo em qualquer prática esportiva sem uma estratégia. Seria uma tolice
sabendo das nossas fraquezas, sabendo das tentações a que nós estamos sujeitos, nós precisamos de um plano de jogo. E eu tentei resumir as orientações dele em 3 pontos, muito simples, mas que vale para mim e para você. Primeiro ponto, faça o raio-x das suas ansiedades. Por que eu digo isso? Começa a nomear o que te deixa mais ansioso. Ah, eu fico ansioso quando... Porque, assim como contar as bênçãos, como diz o hino, faz bem, nomear os nossos pecados também faz. Ela dá para a gente uma noção mais clara daquilo que mais nos atormenta. Nomeie as suas ansiedades. Dê nome a elas. Não faça como alguns que confessam pecado dizendo assim, Senhor, perdoa os nossos pecados. Não, dê nome às coisas que te deixam mais ansiosos. E dentro disso, observe como é que você expressa a sua ansiedade. Alguns de vocês entram em pânico. Outros ficam inquietos, parece que o pensamento vem o tempo todo. Outros revelam ira. E o importante disso é porque quando a gente mostra a nossa ansiedade através dessas manifestações, a gente fica mais atento e advertido a quando é que vai acontecer, ou o que é que ela está revelando. Tais investigações ajudam você a saber onde focar. Eu percebi como as vezes em que eu fui santo, infelizmente não foram todas, e eu não posso dizer nem que foi a grande maioria, mas as vezes em que eu agi santamente em relação às minhas ansiedades, eu já me preparei antes, eu já sabia. Éber, vai acontecer isso, você sabe que vai acontecer isso, não é? Você sabe. Lembra que você fica assim? Então. Como foi importante dar nome e ser franco em relação às minhas fraquezas e me preparar para elas. Então, faça um raio-x para que você se conheça melhor. Segundo, combata a ansiedade com oração. É uma sugestão muito simples, mas é o cerne da mensagem de Paulo lá em Filipenses 4, o texto que o pastor Jailson já expôs no início desse mês. Combata a ansiedade com oração. Pedro fala que lancemos sobre ele todas as nossas ansiedades. Paulo fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, por oração e súplica, como a gente leu aqui, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Oração é fundamental. Por quê? Porque oração é o momento que a gente expressa a nossa dependência dele. E ansiedade é não expressar dependência dele. Por isso que você precisa orar. Ansiedade é você querer tomar o controle. Oração é você dizer assim, Senhor, eu não dou conta. Eu preciso do seu auxílio. Então, você e eu precisamos entender que oração é para sempre, não é para de vez em quando. Por isso que Paulo fala, orai sem cessar. Eu quero estimular você a treinar os seus filhos a orar constantemente. Não só antes das refeições, não só em momentos devocionais, mas também neles. E não de forma mecânica, mas para que a gente inspire gratidão. Gratidão é um dos melhores remedinhos para a ansiedade. E nós precisamos educar nossos filhos a fazer isso, para que eles cresçam menos vulneráveis do que nós a essa ansiedade. Portanto, faça o raio-x de suas ansiedades. Segundo, combata a ansiedade com oração. E terceiro e último lugar, experimente agir contrariamente na sua área de fraqueza. O que eu quero dizer com isso? Vou dar alguns exemplos. Se a sua preocupação é com dinheiro, experimente dar generosamente. Vou repetir. Se a sua preocupação é com dinheiro, experimente dar generosamente. Por que eu estou dizendo isso? Você não vai experimentar o cuidado de Deus até que você largue mão dos seus cuidados. Se a sua preocupação é com a proteção do seu filho, então talvez seja necessário você deixá-lo morar fora. Para que você combata o seu controle, sua angústia e sua ansiedade. Se a sua preocupação é com enfermidade, então pare de ir ao médico excessivamente, como um hipocondríaco. Isso não vai esticar um côvado à sua vida. É verdade, e alguns de nós somos excessivamente preocupados com saúde. Alguns de nós aqui, ainda mais uma igreja com tanto médico, nós somos excessivamente preocupados com isso. E isso é sinal da nossa ansiedade. Então faça o seguinte, coloque em oração diante do Senhor e pare e age contrariamente. Haja contrariamente àquilo que você normalmente faz. Eu vou repetir, vou encerrar com isso. Só quando você larga mão das suas preocupações, dos seus cuidados, é que você experimenta cuidado de Deus. Não adianta você ouvir uma mensagem e falar, pastor, foi muito bom hoje, viu? Foi para mim. Não adianta.
Se você não gastar tempo fazendo raio-x das suas fraquezas, se você não colocar diante de Deus em oração e falar assim, Senhor, essa semana, fazer um propósito, essa semana eu vou agir de maneira oposta ao que normalmente eu faço. Nessa área de preocupação, eu vou orar ao Senhor e vou dizer assim, Senhor, eu não posso ser excessivamente preocupado com isso, então eu não vou me preocupar. Essa é a maneira de nós experimentarmos o cuidado paternal do Pai. E só quem é filho desse Pai é que pode experimentá-lo. E eu gostaria que você experimentasse. É a coisa mais deliciosa que tem. Vamos orar. Ó Pai, Tu cuidas de nós de maneira tão bela. E para nos provar os Teus cuidados sobre nossa vida, o Senhor nos ensina a olhar para as aves, para as flores e para o restante da criação como uma evidência muito clara, muito óbvia, de que o Senhor cuida de nós. E nós sabemos disso, pelo menos de boca. Mas nosso coração se desvia por caminhos de ansiedade com tanta facilidade. Por isso nós queremos começar essa oração pedindo perdão. Perdão pelas vezes em que nossas preocupações saem dos limites. Em que nós demonstramos perder as energias. Em que nós perdemos sono. Quando nós evidenciamos o nosso desejo de controlar a situação. Tudo isso é pecaminoso, Senhor, e é sério. É sério porque isso desonra o Senhor. Isso é ofender o Teu caráter, Senhor. Isso é dizer para o Senhor que o Senhor não cuida de nós. Ó Pai, perdoa-nos. E faz-nos voltar os olhos para o Senhor como nosso Pai. Aquele que tem nos dado com Cristo todas as demais coisas. Nós somos herdeiros de muito ricas bênçãos, Senhor. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos ensine a olhar para essas promessas com descanso. O Senhor nos ensine a encontrar paz. A paz que excede todo entendimento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.